Somente o Senhor poderia nos conduzir até aqui. Somente o Senhor poderia fazer tal obra. Somente o Senhor poderia nos trazer de volta. Porque estávamos muito longe, Senhor. Estávamos distantes do Senhor, perdidos. Sem esperança, sem Deus no mundo. Mas a tua misericórdia nos alcançou. O teu amor nos trouxe de volta, Senhor. E agora nós temos liberdade de comunhão com o Senhor. Estamos aqui para ter comunhão contigo, para cear contigo, para ouvirmos o Senhor, estarmos aos seus pés, te adorar, Senhor. Nos ajuda nesse tempo e nessa hora, Senhor. Quieta o nosso coração, Senhor. Tem misericórdia da nossa fragmentação. Nos une em um só espírito, em uma só mente, em uma só disposição mental. Tira de nós toda distração, Senhor, toda inquietação. Oh Deus, acolhe o nosso coração na tua presença nessa hora, Senhor. Nos envolve em ti mesmo, Senhor. Nos envolve nessa atmosfera de amor, de graça e de misericórdia, Senhor, que o Senhor nos proporciona nessa noite. No nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Vamos ler o versículo 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então, irmãos, eu queria, junto com os irmãos, hoje, meditarmos no peso dessas duas palavras que Paulo usa nesse texto de Romanos: redenção e propiciação. Irmãos, o quanto é necessário que todos os filhos de Deus saibam o valor espiritual dessas palavras: redenção, propiciação, expiação, comunhão. Irmãos, de certa forma, penso que nós temos que não só compreender a teoria dessas palavras, mas de fato o peso espiritual que cada uma dessas frases carregam consigo. Paulo usa essas palavras se referindo então a nós, aquilo que recebemos em Cristo Jesus. E a ênfase que ele dá nesse texto é redenção e propiciação. Irmãos, mas por que então que ele começa com esta palavra, redenção? Essa palavra, se nós pudéssemos usar um português bem diluído, para que nós pudéssemos ter uma ideia mínima do que ela significa. Significa o preço pelo qual eu e você fomos comprados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 20, ele diz: pois fostes comprados por preço. Mas, queridos, do que nós fomos comprados? Qual é, então, o preço deste resgate? Porque, irmãos, de certa forma, quando nós perdemos a consideração de onde nós viemos e o estado natural que nós nos encontrávamos, quando então Cristo nos encontrou, de certa forma a nossa adoração, de certa forma a nossa vida cristã, ela se torna um tanto quanto vazia. Porque começamos a caminhar, irmãos, e nos esquecemos do preço que foi pago.
nos esquecemos do que significa estas frases, o peso que elas trazem, a condição na qual nos encontrávamos, aonde estamos, de onde viemos, quem éramos nós e agora quem somos em Cristo. Irmãos, se essas coisas, não só essas coisas, mas se essas realidades espirituais não estão latentes nos nossos olhos, se isso não é claro para nós, nós podemos perder de vista o valor da redenção, a beleza da propiciação. Possamos passar desapercebidos por essas coisas. Podemos passar até mesmo incólumes a isso, achar que isso é algo muito natural, que isso é algo muito simples do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da experiência cristã. Irmãos, e não é, e nunca foi, e nunca vai ser. Porque o preço que custou a nossa redenção é o preço do sangue do Filho de Deus. Porque, queridos, agora, quando João vê o Senhor, ele não diz assim, este é aquele que significa, este é a figura, ou este representa, ele diz assim, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então esse sangue agora, irmãos, é nominal, ele é um sangue específico, a oferta é específica. O cordeiro, como aquele cordeiro na parábola do filho pródigo, foi escolhido especificamente para este fim. Por isso agora ele não significa, irmãos. Agora ele não é mais um tipo. Agora ele não é mais um animal qualquer, escolhido de qualquer maneira. Não, este é o artigo é definido, o Cordeiro de Deus. Irmãos, e quando nós lemos isso, então, redenção, eu queria ler alguns textos com os irmãos. Sei que nós poderíamos gastar muito tempo. A Escritura tem textos vastos acerca disso. Mas observe antes de lermos alguns textos. Veja o que Deus vê acerca daqueles que estão sem Cristo. Observe o capítulo 3 desta mesma epístola de Paulo. Olha o versículo 10. Paulo faz ousadas, irmãos, asseverações, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Irmãos, esta era a nossa condição, nós éramos escravos de toda sorte de natureza pecaminosa, escravos das inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, filhos da ira como também os demais, condenados, sem esperança, sem Deus no mundo, escravos de toda sorte de pecados, envoltos, mergulhados naquilo que era frontalmente oposto ao propósito de Deus. Não havia esperança, irmãos. Não havia nada que se pudesse fazer para que se melhorasse a nossa situação. Então Paulo, quando ele escreve isso, ele diz, não há um justo sequer. Não havia nada que se podia fazer. Não havia quem buscasse a Deus. Não havia um justo sequer. Então o Senhor diz que Ele nos redimiu, ou seja, Ele nos comprou, Ele pagou um preço para que então nós fôssemos libertados da nossa vã maneira de viver, que é o que Pedro diz lá na sua primeira carta, e vamos ler agorinha. Queridos, não podemos perder isso de vista. Irmãos, como nós não podemos perder isso de vista. Se existe no nosso coração alguma sombra, irmãos, que oculte de nós essas coisas, nós precisamos pedir ao Senhor que nos abra os olhos, irmãos. Porque quando Ele assevera essas coisas, Ele diz que nós fomos comprados por um preço. Irmãos, e o preço é alto demais. Queridos, quantas vezes nos nossos relacionamentos, às vezes ouvimos dos nossos pais, na nossa vida familiar, esse menino não vale nada, fulano não vale nada. Querido irmão, olhe para o alto propósito de Deus em Cristo Jesus. Quando Ele se propõe a nos redimir, a nos comprar, irmãos, Pedro diz que não foi com coisas deste mundo, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o sangue.
Querido, olhe essa palavra, o sangue, no Novo Testamento, ela nunca aparece sozinha. Todas as vezes que essa palavra, o sangue, aparece, o nome de quem oferta o sangue está junto dela, o Senhor Jesus, irmãos. Por isso ele diz que nós fomos redimidos. Vamos ler um texto, irmãos, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Você conhece esse texto? Versículo 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate, redenção, dar a sua vida em resgate por muitos. A sua vida é o resgate de muitos. Vamos ler um outro texto, irmãos, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, 6. Vamos ler o 5 para que tenhamos o contexto. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate, em redenção por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E agora um texto que eu queria ler com os irmãos, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados, redimidos do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, e aqui vai aparecer agora, porque esse sangue é específico, não é um sangue qualquer. Então ele diz, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, leia esse versículo 18. Resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. A tradução de Jerusalém diz que nós fomos resgatados da vida fútil que os nossos pais nos legaram. Sabe por quê, irmãos? Um dia talvez eu e você estávamos satisfeitos se estivéssemos nascido, criado filhos, formado filhos, envelhecido, ter cuidado das coisas deste mundo e um dia então partíssemos. E Paulo diz assim que se a nossa esperança se limita a apenas essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque, irmãos, o Senhor tinha um propósito maior quando Ele nos permite então viver. Ele diz que o nosso Senhor Jesus nos resgatou de uma vida fútil. Sabe, irmãos, uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem esperança, uma vida sem alvo, uma vida que se limita somente às coisas dessa terra, comprar, vender, criar filhos, fazer, ser, ter, tudo isso, irmãos. A Escritura diz que é um viver fútil. Dessas coisas o Senhor nos resgatou, dessa maneira fútil de viver. O interessante, irmãos, quando nós lemos esse texto, se você vê 1 Romanos, volte de novo, irmãos, capítulo 3, observe isso, e o versículo 23. Como que o Espírito Santo é sábio na colocação das suas palavras. Romanos 3, 23, eu creio que muitos irmãos conhecem esse texto até mesmo de cor. Diz assim, pois todos pecaram e carecem do que, irmãos? Da glória. Por que essa glória aparece, irmãos? Por que não aparece aqui perdão? Por que não aparece aqui salvação? Porque segundo Tiago capítulo 2, a glória não é outra coisa, senão o nosso Senhor Jesus. Por isso, em primeira instância, nós carecemos da glória. Porque se a glória de Deus não é manifesta, querido, não há redenção e não há propiciação. Por isso, todos pecaram e carecem
da glória. Irmãos, a nossa carência era Cristo. Irmãos, a nossa fome era a fome de Cristo. A nossa morte é porque nós estávamos desalienados de Cristo, longe de Cristo. Por isso a nossa carência não era tão somente o perdão dos pecados, mas era Ele mesmo como redenção, Ele mesmo como propiciação, porque sem Ele nada disso seria possível. Oh, irmãos, como que o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos faz estremecer, irmãos, com as suas colocações, carentes da glória. Querido, quando nós vemos se alguém ou alguma pessoa não conhece o Senhor Jesus, oh, irmãos, qual o sentido da vida dele? Qual o sentido da vida dela? Carente da glória, carente de Cristo. Ele não pode nem nos seus maiores esforços agradar a Deus. Ele não pode ser bom, porque não há ninguém bom. Ele não pode se salvar, ele não pode se melhorar. Ele precisa nascer de novo. Não foi assim que Nicodemos ouviu? Oh, irmãos, Nicodemos é o melhor produto que a religião pode nos oferecer, irmãos. Mas aquele homem foi tolhido da sua inteligência natural. Porque se ele não nascesse segundo o Espírito, ele não podia ou não poderia ver o reino de Deus. Carentes da glória, irmãos, nossa carência era Cristo, irmãos. Nossa carência era Cristo, irmãos. E quando o Senhor então nos compra, nos redime, agora Ele faz o que, irmãos? Propiciação por nós. Agora Ele faz Deus propício a nós de novo. Oh, irmãos, que figura maravilhosa. Dentro desse sentido, eu queria ler um texto com os amados, e é onde eu quero concluir com os irmãos, que está aqui em Hebreus, capítulo 10. Aqui é um outro texto maravilhoso, irmãos. Vamos nos deter um pouco nele. Diz assim, 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, era só uma sombra, não a imagem real das coisas. Sublinhe essa frase, irmãos. Vamos nos deter aqui daqui a pouco. Não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício, observe essa frase, faça recordação de pecados todos os anos. Versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Irmãos, eu queria voltar nessa expressão do versículo 1. Não a imagem real das coisas. Essa frase, segundo a tradução também de Jerusalém, diz assim, a expressão própria dessas realidades. Sabe quando nós estamos falando de redenção e de propiciação? O que este versículo quer dizer é a expressão própria de Deus acerca dessas palavras. A sua própria expressão. Diz o texto que os sacrifícios que se ofereciam, eles eram incapazes de aperfeiçoar os ofertantes e também traziam consigo, ano após ano, recordação de pecados. Irmãos, a nossa propiciação em Cristo foi além do perdão dos nossos pecados. Eles não somente foram perdoados, mas eles foram banidos da presença do nosso Deus. Por isso, irmãos, me assombra quando nós abrimos ainda nesse mesmo capítulo, o versículo 11, Hebreus 10:11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Oh, irmãos, e aí ele segue e diz assim o versículo 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta,
Agora tome essa palavra. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Porque não foi só perdão, irmãos. O pecado deixou de existir na presença de Deus. Ele não se lembra deles. Irmãos, mas é impressionante, porque a nossa consciência, ela fica pesada e nos acusa. Porque o sangue de Cristo, olha o versículo 9, capítulo 9, Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14, volte a folha um pouquinho. Diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus. Diz aí, purificará a nossa consciência de obras mortas. Uma consciência purificada pelo sangue. Irmãos, porque ela insiste em nos acusar. Mas o texto nos diz, o capítulo está nos inserindo numa realidade de propiciação divina, na qual eu e você não somente fomos perdoados, mas que os nossos pecados foram banidos da presença de Deus. E Ele mesmo é quem diz que deles Ele jamais se lembrará. Irmãos, isso é impressionante, isso tem que rever a nossa conduta diante da mesa do Senhor. Ô irmãos, porque muitas pessoas se aproximam da mesa do Senhor, queixosas dos seus pecados, fazendo até mesmo confissão de pecados nessa hora. Irmãos, isso não é hora para isso. Nós devíamos ter feito isso na nossa casa, irmãos. Irmãos, o Senhor é propício a nós nessa mesa, irmãos. O perdão que nós recebemos em Cristo, irmãos, ele é excelente. Ele não somente nos perdoa, mas, irmãos, o Senhor diz que Ele não traz na sua memória esses pecados. Irmãos, e parece que nós queremos insistir com o Senhor se lembra disso, Senhor, olha eu sou assim, olha o que eu fiz. Irmão, não faça isso. Faça isso na sua casa. Porque nessa hora, irmãos, nós precisamos verbalizar a adoração ao Senhor. Nessa hora nós precisamos adorar o Senhor à altura dessa tão grande salvação, como esse escritor aos Hebreus assim a chama. Irmãos, a nossa posição aqui, ela é muito excelente, é uma posição espiritual. Nós fomos comprados da nossa maneira vã de viver, e agora Deus se faz propício a nós nesses elementos. Irmãos, nós não podemos aqui apresentar as nossas queixas, nós não podemos aqui apresentar os nossos problemas. Irmãos, o Senhor é propício a nós aqui. Irmãos, Ele se faz presente, Ele abre a sua mesa de comunhão e nos recebe como filhos. Irmãos, qual é o problema que pode ser maior que isso, irmãos? Do que a nossa consciência pode nos acusar diante de tais verdades, irmãos? Irmãos, o nosso coração, com a ajuda do Espírito, precisa irromper em adoração. Os espíritos, as potestades do ar, os homens que aqui estão, as mulheres que aqui estão, sejam as pessoas que aqui estão, precisam saber disso, que nós estamos aqui adorando a obra perfeita de Deus em Cristo Jesus a nosso favor. Irmãos, que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, que a nossa consciência possa estar livre, irmão, de toda acusação. O sangue do Senhor fala muito alto, irmãos. Temos a consciência purificada de obras mortas. Irmãos, livres de toda lembrança do passado, livres de toda acusação. Justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Irmãos, esse é o momento de desfrutarmos o Senhor nesta mesa. Ele se faz propício a nós nesse tempo e nessa hora. Por isso, irmãos, nós temos que adorar o Senhor nessa noite. Eu sei, irmãos, que nós somos insuficientes para essas coisas. Mas o Espírito Santo pode nos ajudar, irmãos, a verbalizar os sentimentos adequados, as palavras adequadas, mediante esse tão grande perdão que eu e você recebemos, redenção e propiciação em Cristo Jesus. Irmãos, que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, que nós possamos tomar esses elementos de maneira espiritual, vermos esses fundamentos, observarmos de onde nós fomos tirados e aonde nós fomos incluídos em Cristo Jesus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça nesse momento, que nós possamos adorar o Senhor, porque Ele é digno, irmãos.
Amém.